E aí pessoal, aqui é o Tio Trick, o seu amigão da vizinhança. Bom, eu nunca pensei que fosse fazer esse vídeo antes, mas pelo visto isso é necessário. Afinal, o Wattpad pelo visto tem um limite do que você pode comentar e pelo visto eu vou ter que dar uma verdade na cara do N para ver se ele vira um bom escritor. E eu já vou avisando, isso não é um ataque ao N. Apesar de eu achar um cara bem hipócrita às vezes, eu não vou atacar pessoas em si a história. Por isso vamos deixar o N pra lá e falar sobre a história dele pra ver se ele melhora com isso. Dito isso, vamos começar. Bom, já vou avisando que para esse vídeo funcionar, vamos falar sobre o que é necessário para você fazer uma história boa. Vamos para o ponto menos importante até o mais importante, já que eu nem pude comentar isso, já que o Wattpad não deixa. Então, vamos nessa. A arte dessa história. Bom, eu já vou avisando que desde sempre eu sempre achei a arte do N muito feia. Tipo, desde que eu era inscrito no canal dele eu já não achava grande coisa. Mas tudo bem. Mas o foda é que ele é essa fic, querendo ou não, é um mangá. Então, querendo ou não, o mangá tem que ter no mínimo uma arte aceitável pra cima. E esse infelizmente não é o caso daqui. Porque o que aconteceu? Pô, sei lá, cara. Sempre que eu olho, sempre parece que é uma criança que tem pelo menos um pouquinho mais de talento em desenho. E os designs dos personagens não fede nem cheira. Tipo, até que estão legaisinhos no mínimo, mas vamos. Vamos deixar pra lá. Esse negócio de personagens que eu vou falar lá é mais pra frente. Mais pra frente eu vou falar sobre isso, tá bom? Os diálogos. Ah, sim, os diálogos. Diálogos. Muita gente já viu vários memes sobre muitos de vocês já devem ter visto muito memes sobre diálogos de filmes que são no mínimo questionáveis, como por exemplo o famoso Too bad you will die. Mas nesse caso são exorbitantes. Como por exemplo, tem um momento da história em que o protagonista fala: eu tenho que abrir essa porta. Tipo, mano, a gente já entendeu que você vai abrir essa porta, por que você vai falar isso? E em um momento da história, o nosso querido protagonista, junto com o seu Sukuna de Chernobyl, vão ter que enfrentar um cara que parece que não é muito fã da natureza. E qual é o motivo disso? Bom, de acordo com ele, a natureza são um bando de fúrias. Oh no, cringe! Mano, na moral, não posso olhar pra isso e pensar que, sei lá, é uma criança que tá escrevendo que descobriu que esse tipo de justiça existe pra ficar falando nas internets usando isso. Não, a vida é injusta. Olha só, eu vou mostrar isso pra você usando a minha história. Sendo que ela claramente não sabe lidar com isso de uma forma minimamente convincente. Bom, dito isso, vamos continuar. Os clichês, meus amigos, os clichês. Olha, eu já vou avisando que muitas histórias que você gosta, querendo ou não, seguem clichês. Como, por exemplo, deixa eu pensar... Capitão América, o primeiro filme. Querendo ou não, esse filme seguiu muito os clichês do filme de super-heróis. E ficou bom. Porque o cara que fez o filme, eu não sei o nome do cara, mas ele é foda, soube trabalhar com isso. Tipo, eu sei que tem gente que não gosta, que fala que mereceu mal, mas eu gosto, eu acho legal o filme até. Mas esse é o problema. O N não parece que sabe pegar o clichê e tornar algo minimamente bom ou decente. Parece mais que ele... sei lá o que dizer. Parece que ele só viu uma ideia que gostou e colocou.
Um bom exemplo disso é o nosso querido Itadori de Chernobyl, que é o próprio N como protagonista dessa história. Pra mim já tá muito óbvio que isso deveria ser uma espécie de Itadori, considerando a confusão que tem os tumores das coisas. E o famoso Sukuna de Chernobyl, que eu nem lembro o nome por motivos futuros. Que sinceramente, eu nem sei o que falar sobre ele. Tipo, ele é o clássico cópia que tentou ser uma inspiração, mas não conseguiu e só ficou como cópia mesmo. O mesmo caso daquele jogo de Cuphead, não, o jogo que se inspirou em Cuphead, que é o Enchanted Portals. Falou que é inspiração, mas no final foi só uma cópia mesmo. Uma cópia mal feita, por sinal. Bom, porque literalmente não tem diferença nenhuma entre ele e o Sukuna. Ele é um cara malvadinho que não gosta de seu espeteiro. E vai fazer de tudo pra ele ter o que ele quer extrair do corpo dele, mano. Cara, aquilo não. Você pode fazer um personagem baseado em outro, mas que é claramente diferente. Super Choque, que é claramente uma inspiração do Homem-Aranha, tem os seus próprios dilemas, ele tem a sua própria parada, por assim dizer, que não faz ele ser igual ao Peter Parker da vida. Mas agora, quando você literalmente só faz um Itadori e Sukuna piorar, aí sim a sua história se torna um problema. E é isso que vamos falar em seguinte. Os personagens. Eu já vou avisando. Eles são tudo uma porra. Em nenhum momento você consegue se importar com ele por conta de os capítulos dessa história são muito curtos e, como eu posso dizer, os personagens em si, como eu disse anteriormente, eles são cópias. Sim, cópias. Não é inspiração, cópia. Eu sei que o N provavelmente não fez isso com a intenção de copiar, mas mesmo assim, ele querendo ou não, copiou. Porque não tem diferença nenhuma entre ele e o Itadori. Na verdade, ele tem sim. É que o Itadori é bem desenvolvido. Bom, como eu estava dizendo, o Sukuna literalmente não tem diferença nenhuma. Nenhuma com o cara aqui. E, sinceramente, tirando eles, literalmente todos os personagens você só esquece com o tempo. E falando nisso, vamos falar o mais importante do que você tem que fazer quando quer fazer uma história. Que no caso é a própria história, quem diria. E nesse caso eu vou comentar a história do mangá enquanto falo a minha opinião dele por aí. Por isso, vamos nessa. Nossa história começa com o nosso protagonista que claramente não é um self-insert, aparentemente cheirando algo estranho e decidindo investigar. E se você achar essa imagem porcamente estranha e tudo mais por causa dos números que estão aparecendo, fique sabendo que não é culpa minha, já que por algum motivo o N realmente achou que era uma boa ideia tirar prints da sua comunidade do YouTube para fazer a história. Bom, nosso protagonista aparentemente vai até esse suposto lugar em que esses supostos ser estranho está havendo e lá ele encontra a foto de uma perna. E aí, logo na segunda página, que encontramos um dos grandes, entre aspas, diálogos dessa incrível, né, para não dizer outra coisa, fanfic, que no caso é... Que perna era essa, cara? Na moral, o que ele tava pensando quando fez isso? Em primeiro lugar, meu caro ele, falando do personagem, não ator. Você realmente precisava falar isso em voz alta, considerando que literalmente não tem ninguém com você? Desse jeito você literalmente só faz o Super parecer um maluco, ou no mínimo algo que nem poderia existir na vida real. Em segundo lugar, quem diabo fala que perna era essa? Tipo, se eu visse a porra de uma foto de perna depois que encontrar a porra de um cheiro estranho, eu ia achar que sei lá, fosse a porra de um assassinato e ia embora, tá ligado? Bom,
literalmente só estamos nas primeiras 2 páginas e dá pra notar muita coisa errada. E algo me diz que eu vou me arrepender muito de ler isso. Na próxima página, literalmente só temos uma imagem. Isso, infelizmente, é outro problema dessa manga. Porque ele literalmente não tem quase diálogo nenhum. Tipo, a maioria das imagens são só lugar, um personagem e só um diálogo pra falar que tem. E esse diálogo, na maioria das vezes, é algo no mínimo, me desculpe por usar a palavra, cringe. Que no caso, aquilo que é estranho, mas vou explorar. Mano, na moral, se você quiser mostrar que o seu personagem vai fazer um ato ousado, você não poderia mostrar isso pra gente ao invés de simplesmente falar algo na nossa cara? Uti, agora vocês entendem porque eu reclamei dos diálogos, né? Além de serem, na maioria das vezes, super idiotas, eles são super expositivos, cara. Parece que o N não quer deixar a trama fluir. E se o que ele acha, parece que ele acha que todo mundo que vê a história dele é um idiota, um imbecil. Isso até tá me lembrando outra coisa, mas vamos deixar pra lá e continuar com a nossa queridíssima, uma incrível história de YouTube. Agora com uma página completamente sem diálogo para mostrar que realmente o N é realmente um ótimo escritor, nós vimos que está explorando uma casa até achar uma figura suspeita. E lá ele encontra uma criatura que confesso que achei o design legalzinho. Design, tipo, o desenho não é igual a design, só para deixar claro. E aparentemente essa criatura do mal, ela tem a essência dos vilões de anime. E quando reclamo dos diálogos, não é só porque eles são expositivos ou cringe, é porque eles são mal escritos no quesito português mesmo. Como por exemplo o famoso eu dou com sono. Tipo, você vai dar sono em alguém ou você tá falando que tá com sono? Enfim, de qualquer jeito, o nosso protagonista desmania provavelmente um poder dessa criatura que, ao contrário dos diálogos necessários sobre abrir portas e esse tipo de coisa, ele não vai querer explicar. Muito obrigado, Anny. Você realmente confia muito na gente, cara. Bom, a próxima cena consiste com o nosso protagonista acordando e conhecendo o nosso Sukuna do Paraguai e que claramente vai ter a clássica cena clichê do Itadori se assustando. Quero dizer, do nosso protagonista, até afinal essa história é 100% original e o N claramente sabe escrever capítulos muito bons. Bom, tirando esse assunto passado, vamos falar sobre o clássico momento de explicação de anime. Aparentemente, nessa história, temos um suposto parasita que foi criado por um culto que queria agradar a Deus e que aparentemente não foi aceito nem por Deus e nem pelo inferno. E óbvio que o nosso protagonista fica obviamente assustado com isso. Mas aparentemente nada disso importa porque um momento é logo interrompido pelo famoso garoto Ed que fala que a floresta é apenas um bando de folhas, supostamente para fazer um momento super engraçadinho. E a história e assim parece que temos uma transformação do nosso protagonista. Mas vamos continuar nosso capítulo, afinal, pera aqui. Ah não, sério que tu tá de sacanagem, que era só isso. Isso infelizmente é uma coisa que vamos encontrar nesse primeiro 2 capítulos. Eles são extremamente curtos. Tipo, você sempre vai. Tipo, quando você faz algo extremamente artificial desse jeito, a ponto de ser tão rápido de se terminar, você faz algo raso. E eu vou explicar isso daqui a pouco quando completar a análise dessa história. Capítulo 2. Bom, nosso capítulo começa com o nosso jovem herói. Ai, mano, que patético. Nenhuma luta ou uma mortezinha legal esse cara não se pega. Você tá vendo o que acontece com uma história chata? Você sempre causa decepção. Bom, agora que continuamos essa história, nós temos o clássico momento editado e Sukuna em que um reclama do outro. Mas, aparentemente, isso não importa muito.
Bom, aparentemente nossos protagonistas agora estão atrás de uma espécie de mestre por aqui. Mas até agora ainda não apareceu, então whatever. E aparentemente está rolando um jornal falando que uma fera atacou um cara que aparentemente nem tinha aparecido na história ainda. E assim nos dá um cliffhanger falando que o N vai procurar essa fera e. Pera, de novo, acabou tão rápido e ainda mais rápido que a primeira. Olha, eu nem sei se você tá vendo esse vídeo. E sinceramente eu não quero. Eu nem acho que você vai ver. Mas de qualquer jeito eu já vou falando que esse vídeo não é uma ofensa a você. Não é pra falar mal de você, e sim da sua história. Afinal, querido ou não, as críticas servem pra você melhorar. Um bom exemplo disso foi o Sonic Feio, que todo mundo reclamou, e graças a essas críticas, bom, acho que nem preciso falar o que veio depois, não é? Bom, de qualquer jeito, se tiver um fanboy do N falando que eu estou errado por causa de tal motivo ou não sei o que, eu já vou avisando. Eu vou lhe dar 5 minutos para fazer o seu textão para tentar defender essa história, tá bom? Que aí sim a gente conversa, porque sinceramente, N, pelo amor de Deus, melhora, cara.